alvo do amor de Deus. O plano de Deus para a terra e o universo é através da família. E a palavra de Deus, ela traz vários exemplos de família que de per si honrou ao Senhor, serviu ao Senhor, mas que apresenta também famílias que buscaram ao Senhor nosso Deus como se pertencesse todas as famílias a uma única família. A palavra de Deus, ela traz a história de duas viúvas. E esta história, ela está apresentada no livro de Ruth. O livro começa dizendo que nos dias dos juízes de Israel, existia um homem e o nome deste homem era Elimeleque. E naquela ocasião houve uma grande fome na terra. E aquele homem, ele precisou deixar Belém de Judá para ir aos campos de Moabe. Ele levou sua esposa e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Aconteceu que em Moabe, Elimeleque morreu, deixando a sua esposa Noemi viúva, com 2 filhos. Mas aqueles jovens, eles desenvolveram suas vidas, trabalharam e casaram-se, mas não tiveram filhos. E se não bastasse o pai daqueles 2 jovens ter morrido, eles 2 também morreram. E agora, nós temos Noemi, temos Ruth e temos Orfa. Por que falamos em 2 viúvas? Porque elas são as personagens principais. Porque Noemi chama as 2 noras e despede-as. Diz: eu não tenho arrimo, eu não tenho condições de sustentar vocês. Sou viúva. Os meus filhos morreram. E vou voltar para Belém de Judá. Mas não há esperança de sustento para mim e muito menos de sustento para vocês. Portanto, vocês estão livres para seguirem os seus caminhos. As 2 insistiram para permanecer com Noemi, mas ela foi categórica. Minhas filhas, mesmo que eu viesse a gerar filhos, vocês não teriam condições de esperar que eles chegassem à idade de casar com vocês. Portanto,
voltem para as suas famílias. A Bíblia diz que Orfa voltou, mas Ruth insistiu com Noemi e convenceu Noemi a segui-la, a voltar para Belém de Judá, mesmo sem nenhuma esperança de sustento, de bens materiais, mas ela queria estar ao lado da sua sogra. Sim, queridos, e a palavra de Deus, ela apresenta atitudes louváveis na vida de Ruth. E ela convence a sua sogra. E está registrado na palavra de Deus o que levou Noemi a aceitar a companhia de Ruth. No capítulo 1 do livro de Ruth, nós encontramos, a partir do verso 16, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja morte, me separar de ti. Verso 18, Noemi, vendo que Ruth estava de todo decidida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Aceitou a companhia da sua nora, Ruth. O que é que prende a nossa atenção? É que Ruth fez a escolha certa por amor à sua sogra. Ruth, ela amava tanto a sua sogra, que toma atitudes que até hoje fazem estarrecer o mundo. Muitos anos se passaram, mas o mundo até hoje ainda não aprendeu com Ruth o que é amar outra pessoa. E ela deixa este exemplo lapidar, fundamental na sua história. A primeira atitude de Ruth para com a sua sogra é justamente esta, quando ela diz, aonde quer que fores, irei eu. Não tens esposo, não tens filho, não tens dinheiro, não tens bens, não tens nenhuma garantia de sustento para mim, mas aonde quer que fores, eu irei. Ela toma essa atitude e diz, olha, com dinheiro ou sem dinheiro, com bens ou sem bens, eu irei contigo, aonde quer que fores, eu irei. Se permaneceres aqui, eu permanecerei contigo. Se saíres peregrinando pelo mundo, eu te acompanharei. Se retornares para a tua terra, eu irei contigo.
Que atitude extraordinária, sem nenhuma garantia, mas aquela jovem, provavelmente bela, sadia, ela decide acompanhar uma mulher idosa, madura, quebrada, triste, vazia. Ela decide, sem ter garantia nenhuma, sem ter promessa de nada, ela decide acompanhar a sua sogra. Mas se não bastasse decidir acompanhar a sogra, ela vai adiante e ela chega a dizer: onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. Ruth estava querendo dizer para Noemi justamente o seguinte, em outras palavras: Noemi, minha sogra, se você dormir debaixo de uma árvore, eu dormirei com você. Se você dormir debaixo de uma ponte, eu dormirei com você. Se você dormir ao relento, à mercê de animais ferozes, à mercê do frio da noite, se você for pousar, for dormir em lugar que não tenha nenhuma proteção, ali eu dormirei também com você. Aonde quer, se morar numa caverna, era o que Ruth estava querendo dizer. Se você, Noemi, morar em uma caverna, eu morarei também com você. Que coisa extraordinária, sem nenhuma garantia, inclusive de moradia. Aquela jovem Ruth, ela decide seguir a sua sogra. Mas algo mais que nós aprendemos com Ruth e que precisa ser seguido hoje, é que ela chega a dizer: o teu povo é o meu povo. Ruth, ela estava dizendo para Noemi: a tua família é a minha família. Mas Ruth não tinha família? Tinha. Mas ela agora abre mão da sua família, do seu pai, da sua mãe. Ruth vivencia o que a palavra de Deus nos ensina. A pessoa que casa deixará pai e mãe. E Ruth, ela vive isto na prática. Ela vivencia isto. Ruth, naquela hora, mais do que nunca, ela corta o cordão umbilical. Se não bastasse acompanhar Noemi sem nenhuma garantia de sustento, sem nenhuma garantia de moradia, ela corta o cordão umbilical dos seus pais, dos demais parentes, e ela diz: a tua família é a minha família. Vamos parar um pouco aqui. Minha jovem, você que é solteira, qual o seu ideal de casamento? É casar somente com um homem rico? É casar somente com um empresário? É pensar numa mansão, numa vida de viagens, de deleites, das praias do Caribe, da Europa? É verdade que hoje há uma certa dificuldade, mas esta fase está passando e vai passar. As viagens, elas retornarão tanto para o Brasil como para outros países.
é para os Alpes suíços, é para Dubai, visitar o outro lado do mundo, desfrutar das belezas da natureza. Eu quero me casar, que é para poder usufruir de tudo que existe de bom e melhor. É um bom ideal, mas há necessidade de que parta para o casamento, sabendo que o mundo dá muita volta, que muitas coisas acontecem. E quando Ruth casou, provavelmente ela pensou em ter filhos, ela pensou em contemplar os seus netos, quiçá até os bisnetos. Mas o marido morre e não deixa nenhum descendente, nenhum filho. E se não bastasse morrer, deixa com uma sogra que não tinha nem um centavo. Sim, queridas. Mas, pastor, eu já sou casada. Sim, você é casada. E quando você casou, tinha carro do ano, trocava todos os anos, tinha do bom e do melhor, mas veio a pandemia, você foi demitida do emprego, seu esposo teve que fechar a empresa e teve que entrar num acordo, está devendo até hoje aos empregados. Seu marido, que era bem empregado, perdeu o emprego e hoje estão numa situação terrível, difícil, dificílima. Sim. Qual a sua atitude? O que é que vai fazer diante de tudo isto? E nós temos o exemplo de Ruth. Eu estarei contigo na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Então, ela chega com dinheiro ou sem dinheiro, eu estarei com você. Noemi, cujo significado do nome significa agradável, aprazível, ela volta para a sua terra, para Belém de Judá, e quando chega em Belém de Judá, ela brada em alto e bom som: não me chamem mais de Noemi, porque eu parti daqui cheia, agradável, alegre, opulenta, mesmo havendo fome sobre a face da terra, mas eu tinha marido, eu tinha 2 filhos, um completava o outro, eu tinha uma família, eu parti cheia, não me chamem mais Noemi, mas a partir de hoje me chamem Mara. Mara significa amargurada, angustiada, mas é justamente isto. Ruth, ela conheceu uma mulher cheia, ela conheceu uma mulher com marido, ela conheceu uma mulher com 2 filhos, mas agora ela estava ao lado de uma mulher vazia, completamente vazia, se não bastasse, completamente amargurada. Mas ela não abriu mão, não abriu mão, e é algo que precisa ser dito e proclamado a alto e bom som. Não me instes, não me obrigues a deixar-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que dormires, da maneira que for, à noite, ali eu dormirei também, porque a tua família é a minha família. Se você tiver mais um parente, ele é meu parente. Mais 2 parentes, eles serão meus parentes. Se não tiver mais nenhum parente, nós 2, uma será suficiente para a outra. A tua família é a minha família. Minha irmã, casada, a família do seu esposo é a sua família.
Você ama a família do seu esposo, você ama a sua sogra, você ama o seu sogro, você ama a sua cunhada, você ama o seu cunhado, você ama os sobrinhos do seu esposo. Ruth, ela diz: a tua família é a minha família, eu amo a tua família, eu amo a tua mãe, eu amo o teu pai, eu amo a tua irmã, eu amo o teu irmão. Não importa se a tua família me despreza, me odeia, se não quer saber de mim, não importa, eu não quero nem saber a atitude da sua família para comigo. O que importa é a minha atitude para com a sua família, é a atitude que a irmã tem para com a família do seu esposo. Isto é o que é válido, isto é o que é vivenciar o amor no seio da família. Mas a sua mãe me odeia. Pode a sua mãe me odiar, mas o que ela tinha de melhor, ela me deu. Foi você, meu filho. Foi você, meu esposo. A tua família é a minha família. Meu jovem, você casado, meu senhor, você casado, a família da sua esposa é a sua família. A sua sogra é a sua família. A consideração que você tem, meu irmão casado, para com a sua sogra é a consideração de uma segunda mãe. Quem sabe amar mais a sua sogra do que a sua mãe? O seu sogro, o seu cunhado, a sua... Ah, pastor, mas eles fizeram isso, fizeram aquilo, puxaram o meu tapete e o senhor não os conhece. Não é a questão de conhecer ou não, não é a questão se eles são bons ou maus. A questão não é esta, a questão é você, meu irmão. E é isto que a palavra de Deus nos ensina, através de Ruth. A tua família é a minha família. Mas se não bastasse, vai adiante. Ruth, ela vai adiante, ela prossegue. Aonde quer que fores, eu irei. Aonde quer que morares, eu morarei. A tua família é a minha família. Mas Ruth, ela diz: o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Noemi, se tiver de escolher entre você, Noemi, minha sogra, e a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó, Noemi, se tiver de escolher entre você, minha sogra, e a minha família, eu fico com você. Qual a sua atitude? Qual a sua decisão? Não estou dizendo que o seu pai não é importante, que a sua mãe não é importante, que seu irmão não é importante, que a sua mãe não é, se a irmã não é importante. Não estou dizendo isto. Não estou dizendo que o seu avô, a sua avó, quem for da sua família, eu não estou dizendo que a sua família não é importante, mas a partir do momento em que você assume o compromisso de casamento com a outra pessoa tem um compromisso maior da sua parte do que os demais seus familiares. A tua família é a minha família, mas ela vai adiante e ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Ah, meus senhores, minhas senhoras, criança, adolescente, jovem, solteiro, casado, homem, mulher, todos que estão participando deste culto, Ruth, ela
se não bastasse escolher a família do seu esposo através da sua sogra, ela escolhe o Deus da sogra. Ela servia a vários deuses. Ela rompe com os ídolos, ela rompe com todos os deuses da sua família, com todos os deuses que ela havia servido durante toda a sua vida. Ela rompe com todos os ídolos e assume o compromisso com o Deus da sua sogra. Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Sim, ela se converte, ela deixa os deuses falsos e passa a servir ao Deus verdadeiro. Se não bastasse, e ela, diante de todas estas decisões, se não bastasse, ela diz, rememorando, eu irei contigo com dinheiro ou sem dinheiro, eu te acompanharei e aonde você dormir eu vou dormir. A sua família, a minha família, ela aceita todos os familiares. Ela aceita todos os familiares da sua sogra. É aceitação. Ela vai adiante e diz, o teu Deus é o meu Deus. Mas ela fecha, ratificando a aliança. E ela diz, com todas as letras, faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. Então, Ruth tinha uma aliança, tinha um pacto. Mas, pastor Josias, ela fez o pacto diante de Deus com o seu esposo. Sim, mas quando ela fez o pacto diante de Deus com o esposo, de que somente a morte iria separá-los, aquele pacto ela estava fazendo também com a família do esposo. E ela estava agora corroborando, testificando, como que assinando e dizendo que somente a morte poderia separá-las. Somente a morte. A aliança que Ruth fecha com Noemi. Só a morte nos separará. Nada nem ninguém. Senhores solteiros e casados, Deus odeia o divórcio. Deus odeia a separação. Deus, Ele criou o homem e a mulher para, através do casamento, só a morte separá-los. E Ruth, ela chega e diz, eu vou te seguir. Eu estarei contigo. O teu Deus é o meu Deus. Mas eu quero dizer mais, Noemi. Só a morte poderá nos separar. E Deus abençoa Ruth de tal maneira
que, retornando a Belém de Judá, as pessoas procuram Noemi e falam para Noemi: veja o quanto a tua nora te ama. Sim, ela te ama mais do que 7 filhos. Rute capítulo 4, a partir do verso 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recreador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, viva este amor, o amor de Deus, de tal maneira para com a sua família. Minha irmã, a partir do seu esposo, meu irmão, a partir da sua esposa, filhos, a partir dos seus pais, pais, a partir dos seus filhos. Mas vivam o amor de tal maneira, pratiquem o amor de tal maneira, que as pessoas de fora possam dizer: vejam como fulano ama fulana, veja como fulana ama fulano, ama mais do que se cada um tivesse 7 filhos. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. Então ama de uma forma total, sem faltar nada. Portanto, meu irmão, minha irmã, ame, 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 que Deus nos abençoe.